Olá, bem-vindo ao módulo 13 do nosso curso de evolução. Esse módulo chama-se Modelos Estocásticos e Deterministas. Olha que nome bonito para esse módulo. No módulo passado eu terminei mostrando um monte de simulações, que cada uma dava um monte de resultados diferentes, mas que no conjunto a frequência gênica não mudava. Começava em 0,5 e acabava em 0,501. Lembra? E aí eu falei que para tentar resolver, desatar esse nó, a gente ia pedir ajuda aos bêbados. Como que o bêbado vai ajudar a gente? Participando de um modelo matemático. O que é um modelo matemático? O que é um modelo da natureza? Os modelos existem porque a nossa cabeça não consegue lidar com a natureza inteira de uma vez só. Então nós pegamos um fenômeno, simplificamos ele, usando um modelo matemático. Os modelos matemáticos são legais porque uma vez você simplifica, você pode até usá-los para fazer previsões para o futuro, que é uma coisa bem legal. Todo modelo matemático ele vai ter pressupostos, ele vai ter parâmetros, e cada parâmetro vai ter o seu espaço paramétrico, ou seja, os modelos só funcionam dentro de uma determinada caixinha, que é a caixinha daquele modelo. E vão ter também, obviamente, seus limites. Então vamos falar do nosso modelo dos bêbados. Para simplificar o nosso bêbado, o nosso modelo vai ser o seguinte: um bêbado que está voltando do bar, depois de ter tomado um determinado número de cervejas, e está voltando para casa. Como é um modelo simplificado, vamos dar ao bêbado apenas 4 possibilidades, que vão ser 4 quantidades de cerveja que ele vai ter tomado antes de sair do bar. Para simplificar também, vamos assumir que a casa do bêbado fica a 200 metros do bar, fica pertinho. E vamos ter como pressuposto que não tem nada interferindo no movimento desse bêbado. Não tem um amigo ajudando, não tem nada. Ele só vai sair do bar e ir andando até a casa dele. Ok? Então esse é um pressuposto. Primeiro passo é parametrizar o meu modelo, é descobrir como que os bêbados em geral se comportam em função do número de cervejas que eles tomaram. Ainda dentro da ideia de simplificar o movimento do bêbado, vamos considerar que em cada unidade de tempo só existem 2 possibilidades. Ou ele anda 5 metros no sentido da casa dele, ou ele anda para trás, ele anda menos 1 metro se afastando da casa. Vocês podem falar, pô, mas um bêbado não anda certinho 5 metros para frente ou menos 1 metro para trás. É verdade, mas isso é um modelo, não é? Vamos considerar que isso aí é uma média do que ele faz numa determinada unidade de tempo. Ele pode andar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas na média ele andou 5 metros para frente, ou na média ele andou menos 1 metro para trás. Então, para o nosso modelo, nós temos 2 possibilidades apenas. P1 é mais 5 metros, que é andar para frente, e P2 é menos 1 metro. Agora que eu tenho essas 2 possibilidades do meu parâmetro de deslocamento, eu preciso parametrizar. Então o que eu faço? Eu pego um número muito grande de bêbados que tomam 2 garrafas de cerveja, ou 4 garrafas de cerveja, ou 6 garrafas de cerveja, ou 8 garrafas de cerveja, e vejo como que eles se comportam, qual o deslocamento deles. Eu vejo que no grupo de bêbados que tomaram 2 garrafas de cerveja, 95% das vezes eles vão andar para frente e só 5% eles vão andar para trás, né? Já no caso dos bêbados que tomaram 8 garrafas de cerveja, 30% só das vezes eles vão para frente e 70% das vezes eles vão para trás. Por que eu não fiz o experimento com 10 garrafas de cerveja? Porque com 10 garrafas de cerveja eles desmaiavam. Ou seja, eu tenho um limite do meu espaço paramétrico, que é de 2 a 8 garrafas. Agora que eu parametrizei o meu modelo, eu posso perguntar: qual é a esperança do deslocamento de um bêbado para sua casa quando ele toma 2 garrafas de cerveja? E aí a gente esbarra na palavra esperança. Não sei se você já viu essa palavra em estatística, porque a gente usa a esperança no dia a dia, né? Eu tenho esperança de que meu time vai ganhar o campeonato, eu tenho esperança. Mas o que é esperança? Esperança em matemática é a probabilidade de um evento ocorrer multiplicado pelo que acontece quando esse evento ocorre. Por exemplo,
Digamos que eu diga para você, joga um dado de 20 lados, um D20, joga um D20. Se você acertar o número, eu te dou 15 reais. Para você poder jogar, você tem que me dar R$1 de aposta. Então você me dá R$1, joga o dado e fala assim, vai dar 12. É um dado só, então não tem aquele negócio das somas, né? É só uma chance de dar. Você joga o dado e vai dar 12. Se der 12, você ganha 15 reais. Olha só, você investe R$1 e ganha 15. Olha que maravilha. Qual é a esperança desse jogo? Qual é a probabilidade de você acertar? O dado tem 20 lados, a probabilidade é 1 em 20. Então, a esperança do ganho é 1 sobre 20, que é a probabilidade de ganhar, vezes quanto você ganha, que é 15 reais. Então, 1 sobre 20 multiplicado por 15 é 15 dividido por 20, que dá 75 centavos. Ou seja, o esperado é que para cada real que você aposte, você vai receber de volta 75 centavos. Aí você fala para mim, poxa, olha que jogo ruim, cada vez que eu jogo eu perco dinheiro. Por isso chama-se jogo de azar. Jogo de azar é todo jogo em que a esperança é menor do que 1. Agora, se eu falasse assim, você joga, me dá R$1, tenta adivinhar qual vai ser o número, e se você acertar, você ganha 20 reais. Aí a chance de ganhar é 1 sobre 20, o prêmio é 20, então a esperança é 1. Aí não é jogo de azar. Todos os jogos comerciais, loteria esportiva, loteria federal, todos os jogos, roleta, cassino, jogo do bicho, todos eles são jogos de azar. E como são jogos de azar, no caso do dado, eu tinha a chance de ganhar 75 centavos. Os outros 25 centavos são o lucro meu. Eu que inventei o jogo, eu fico com isso. Então, quando você joga um jogo de azar, a chance de você ganhar é menor do que 1, né, no total. E o que sobra é lucro de quem fez o jogo. E por que as pessoas jogam, então? Porque existe uma outra esperança, que é muito mais subjetiva. A pessoa fala assim, eu sonhei com tal bicho, vou jogar tal bicho no jogo do bicho. Ou eu sonhei com tal número e vou jogar esse número na loteria. Sei lá, é uma outra esperança. É uma esperança pessoal. E pode acontecer da pessoa ganhar. É uma possibilidade. Né? Só que se a pessoa jogar um número infinito de vezes, com certeza ela vai perder, na maioria dos casos. Por exemplo, outro dia apareceu, Mega Sena acumulada vai pagar 23 milhões de reais. Aí a pessoa fala, pô, o que eu faria com 23 milhões de reais? Começa a sonhar e não sei o quê, e vai lá e faz a aposta. Qual é a esperança? A chance de você ganhar, o próprio site da loteria te diz qual é a chance de você ganhar. Nesse caso, é 1 em 50 milhões a tua chance de ganhar. E se você ganhar, você ganha 23 milhões. Então a esperança seria 46 centavos. Mas seria 46 centavos se a aposta custasse R$1, né? Mas a aposta custa R$4,50. Então a esperança por real jogado é 46 centavos dividido por R$4,50. Então, para que serve a esperança? A esperança é uma coisa poderosíssima, porque ela é uma coisa que permite a gente estimar o valor de alguma coisa que vai acontecer no global. Ela não funciona muito bem individualmente, porque o jogo é um jogo, jogou o dado. Mas no conjunto das vezes que você joga o dado, a esperança te dá uma previsão muito bom. Quem que usa esperança? Os cassinos, eles calibram suas máquinas usando a esperança. A loteria esportiva, a loteria federal, todas as loterias calibram quanto vai ser o jogo em função da esperança. As agências de seguro usam esperança. Eles falam assim, qual é a chance dessa pessoa ter o carro dela roubado ou bater o carro na cidade do Rio de Janeiro, considerando que ela tem tal idade? Eles calculam qual é a probabilidade de uma pessoa bater com o carro, quanto que vai custar na média para consertar, qual é a chance de roubarem nesse determinado bairro, quanto vai ter que pagar, calculam isso, e se eles chegam à conclusão que o custo para eles, a esperança, é de R$100, eles cobram de você R$400. A pessoa faz o seguro porque ela não sabe se ela vai ser a azarada que vai ter o negócio acontecendo consigo. Mas o seguro, de certa forma, é uma aposta que a gente faz contra a gente mesmo. Então, resumindo, podemos dizer que o jogo é estocástico e a esperança é determinista. Vamos voltar para os nossos bêbados.
Qual é a esperança de deslocamento de um bêbado que tomou 4 garrafas de cerveja? Vamos calcular. A chance dele ir para frente tomando 4 garrafas de cerveja é 80%. Quanto que ele anda para frente quando ele anda para frente? 5 metros. Então, a primeira parte da minha conta vai ser 80% de chance de andar para frente vezes 5 metros. Mais 20% de chance de andar 1 metro para trás, que é 0,2 vezes menos 1, porque foi para trás. Quando eu faço essa conta, eu chego à conclusão que o deslocamento esperado de um bêbado que tomou 4 cervejas é de 3,8 metros de distância por unidade de tempo. Essa unidade de tempo foi a que eu usei quando eu parametrizei. Pode ser 10 segundos, pode ser 1 minuto, pode ser... tanto faz. Agora que eu tenho meu modelo bonitinho funcionando, eu posso fazer um gráfico mostrando o deslocamento dos bêbados em função do número de garrafas de cerveja. Então vocês veem que, obviamente, com 2 garrafas de cerveja ele chega mais rápido em casa do que com 8 garrafas de cerveja. Agora, tem uma coisa estranha nesse gráfico. São retas bonitinhas. Desde quando o bêbado anda desse jeito? É porque esses bêbados que eu estou usando são bêbados padrão. Não é um bêbado qualquer, é um bêbado padrão. É o ideal de um bêbado. É o deslocamento do meu modelo que usou um bêbado que foi parametrizado. Antigamente, até o século XIX, a matemática sempre era assim. Eles consideravam que o que importavam eram as esperanças, eram as médias, eram os valores, e o resto era considerado desvio. Tanto é que chama-se desvio padrão, né? Considerava-se que o que variava não era importante. De certa forma, isso seguia muito a filosofia platônica. Eles viam a média como a verdade, e as coisas que variavam em torno como desvios dessa verdade. Então a média era a ideia platônica. Até que no século XIX, o matemático russo Andrei Andreevich Markov falou assim: será que a gente não devia levar mais em conta a variância nos nossos cálculos? Então, mudou tudo. Ele colocou, ao invés de eu pegar e modelizar o meu bêbado para ele andar, ele não está falando de bêbado, ele está falando de outras coisas, mas vamos falar como se ele estivesse falando de bêbado. Ele andar direitinho a esperança dele, vamos sortear. Ele tem 80% de chance de andar para frente? Joga um dado, sorteia se ele andou para frente ou não. E aí anda 5 metros, se ele andou para frente. Se andou para trás, anda menos 1. Depois que ele andou, joga o dado de novo. Se der para ele andar para frente, ele vai para frente. Se andar para trás, anda para trás. Repara que cada vez que eu jogo o dado, não importa qual foi o resultado do dado anterior. Sempre está pensando para frente de maneira probabilística. Esse tipo de encadeamento de probabilidades e deslocamentos chama-se cadeia de Markov. Vocês vão ver esse termo várias vezes em biologia. Certamente vocês vão ver mais vezes isso no nosso curso de evolução. As cadeias de Markov hoje em dia são usadas para um monte de coisas, usadas em genética, em ecologia, evolução. Então agora vamos modelizar, agora não é mais modelo, né? Vamos aplicar o nosso modelo no deslocamento dos bêbados usando a filosofia de Markov. Como é que eu faço isso? Eu posso, por exemplo, fazer uma planilha Excel em que eu coloco probabilidade de andar para frente com 2 cervejas, 80%. Andar para trás, 20%. Quando anda para frente, 5 metros. Anda para trás, menos 1 metro. E aí eu jogo um dado. No Excel tem uma função, número aleatório, que joga o dado para você. E aí eu jogo o dado, se der um valor de tanto para baixo, ele andou para frente, de tanto para cima ele não andou para frente. Pode ser o contrário também, tanto faz. E aí eu jogo o dado e vou vendo. Aí eu vou jogando o dado e vou somando, né? Se ele andou 5 metros para frente e no próximo andou menos 1, ele agora está a 4 metros de distância do bar. E eu vou andando ele. E olha só o que dá agora quando eu uso uma cadeia de Markov ao invés de usar a esperança. Agora vocês estão vendo? As linhas são muito mais variáveis, mas elas estão mais ou menos dentro do esperado. Isso é muito importante. Uma coisa é você dizer que o negócio é aleatório. Outra coisa é você dizer que é estocástico. Isso que eu estou mostrando para vocês são variações aleatórias em torno de uma esperança. Isso é que é o estocástico. Então, apesar de cada bêbado estar andando, obedecendo uma cadeia de Markov de probabilidades para cada passo,
ele está fazendo isso em função de uma média, que era a probabilidade de andar para frente e andar para trás. Esse tipo de variação no andar do bêbado em função de uma regra chama-se variação estocástica. Agora, olha que interessante. Nesse caso aqui, eu peguei 10 bêbados, cada um tendo tomado 6 cervejas. Ainda são bêbados virtuais, né? E usei cadeia de Markov para eles. Então eu andei cada um usando a cadeia de Markov, usando aquela minha planilha Excel, e depois eu fiz a média dos deslocamentos dos 10 bêbados. E olha o que deu. Repara, essa média está muito parecida com aquele modelo determinista. Acho que agora você já está pronta para responder aquela pergunta do fim da aula passada. O que estava acontecendo ali? O que estava acontecendo que eu fiz 13 vezes uma simulação com 200 populações e cada uma variou pra caramba, mas no conjunto a frequência gênica de A permaneceu 0,5. Cada uma daquelas populações é o nosso bêbado, né? O que está fazendo aquelas populações variarem é a variância, lembra? Então aquela variância, que é um sorteio de certa forma, está fazendo as populações oscilarem. Só que quando eu faço a média de todas elas, eu me aproximo do determinista. O que é o determinista nesse caso? É o paraíso do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então a pergunta que eu tinha feito era: houve ou não houve evolução? E isso traz para nós, obviamente, a resposta: depende. Depende do que eu vou chamar de evolução. Se eu pensar que evolução é aquilo que ocorre na espécie, que é o conjunto de populações, então eu vou dizer não, então não houve. Mas evolução, em genética de populações, o que importa é a população. Então houve evolução. Houve evolução pra caramba. Cada população daquelas evoluiu muito, fixou o alelo, perdeu o alelo. Isso é muita evolução. Então o que aconteceu aí é que eu tinha um processo estocástico, que era a variância, só que eu tinha por baixo dele, como todo processo estocástico, eu tinha um processo determinista, que era o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então as populações oscilaram em função da variância, mas elas tinham uma lei, que era a lei de Hardy-Weinberg. E é por isso que o número de populações que fixaram o alelo é igual ao número de populações que perderam o alelo. Espero que você tenha entendido legal isso. Uma coisa é o esperado é o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Na verdade, quando a gente tiver aula de seleção natural, eu também vou ter esperanças para a seleção natural. O esperado é que um gene com vantagem seletiva, um gene vantajoso, aumente em frequência na população. Só que nem sempre isso acontece, porque tem o estocástico que está acontecendo por ali. Então, eu lembrei de uma poesia, pensando nessa coisa do caos, né, que é o estocástico, e do determinista, que é a esperança divina, né, a esperança do paraíso. Eu me lembrei de uma micropoesia de Tasha Lopes, que é a seguinte: caos é quando um anjo se apaixona por um demônio. Olha que bonito. Aí quando eu lembrei dessa poesia, eu pensei assim, puxa, a evolução é a filha dos dois. A evolução é a filha desse caos, né, que é a variância, com o determinista, que é o esperado. E já que eu estou falando em poesia, eu vou falar uma frase do Pablo Neruda, o grande poeta chileno Pablo Neruda. Ele falou assim: ela é um desastre maravilhoso do caos e podes vê-lo em seus olhos. Obviamente o Neruda estava falando da deriva gênica, que é o assunto do nosso próximo módulo. Até lá!